Pois é, minha gente, mais uma vez o Crystal Palace tratou de surpreender uma força do Big Six em Wembley. 3 meses atrás, a vítima foi o todo-poderoso Manchester City na FA Cup, título inédito para a história do Crystal Palace, e agora quem caiu foi o Liverpool, atual campeão da Premier League, título inédito para a história do Crystal Palace. Na Supercopa da Inglaterra, Oliver Glasner é um excelente treinador de futebol. A gente já tinha visto sinais muito claros disso no título algumas temporadas atrás da Europa League com o Frankfurt, e o trabalho dele no Crystal Palace é muito interessante. Mesmo sem reforços, ele consegue fazer um grande jogo contra o todo-poderoso Liverpool, especialmente um grande segundo tempo. O Crystal Palace merecia, inclusive, ter conseguido a virada no segundo tempo. Inclusive, houve uma falha ruim, grave da arbitragem, né? Num pênalti não marcado a favor do Palace. O jogo já estava 2-2 na reta final. O McAllister coloca a mão da bola, mesmo sem intenção, no meu entendimento. A interpretação da regra abre muito espaço para o VAR ter chamado a revisão de campo, e ela não foi sugerida, portanto o Crystal Palace sai com uma sensação de que poderia inclusive ter vencido esse jogo no tempo regulamentar. O grande herói dessa conquista foi, mais uma vez, assim como na final da FA Cup contra o City, Dean Henderson. Contra o City, ele defendeu uma cobrança de pênalti do Marmoush no tempo regulamentar. Agora, contra o Liverpool, a partida foi para os pênaltis e ele defendeu 2 cobranças. Muito bom goleiro. Acho que fica um gostinho esquisito para o torcedor do Manchester United. O Henderson é revelado pelo United, estava lá e foi negociado pelo clube, e hoje o Onana não é um grande goleiro de confiança do torcedor do Manchester United, e o Dean Henderson conquista 2 taças nacionais num espaço de 3 meses, sendo absolutamente decisivo para as duas. Repito, esse Crystal Palace é um muito bom time de futebol e dá indícios de que pode mais uma vez fazer uma muito boa temporada. O Palace deve saber nesta segunda-feira se vai jogar ou a Europa League ou a Conference League, isso por conta de toda aquela treta do sistema multiclubes que a UEFA tenta embarrear clubes do mesmo dono de participarem da mesma competição europeia. Isso é uma situação esquisita para a UEFA, porque a gente já vê há muito tempo clubes do grupo Red Bull, por exemplo, Salzburg e Leipzig, dividindo a mesma competição europeia. Em muitas temporadas jogaram ambos os clubes a Liga dos Campeões, e dessa vez a UEFA está dizendo que não pode ter clubes do mesmo dono, e a gente está falando de Palace e Lyon, mesmo com o Textor tendo se removido do Crystal Palace, foi depois do prazo permitido pela UEFA. Enfim, esse imbróglio será definido nesta segunda-feira, e o Palace a priori jogaria a Europa League pelo título da FA Cup. No momento jogará a Conference League. Pois bem, para terminar um comentário sobre o Palace, para a gente entrar um pouco mais no vice-campeão Liverpool, o Palace pelo menos até agora não perdeu nenhum destaque, né? Se não contratou jogadores relevantes até o momento, e o Oliver Glasner com razão já reclamou publicamente da falta de reforços significativos para esse time titular, pelo menos não perdeu os jogadores. Tanto é que o time titular hoje foi o mesmo que entrou em campo contra o Manchester City na final da FA Cup 3 meses atrás. Não perdeu o Eberechieze, que aliás foi muito mal hoje, inclusive desperdiçando uma cobrança de pênalti. Não perdeu o Adam Wharton, que foi muito bem mais uma vez, inclusive com uma espetada muito bonita, uma assistência muito bonita para o segundo gol do Palace. O Sarr foi muito bem. Não perdeu o Guerri, que saiu machucado, não sei se foi cãibra ou pode ser uma lesão, assim como o Kamada, que saiu no primeiro tempo, mas o Guerri é o capitão, é a estrela da companhia no setor defensivo. Inclusive, ainda parece haver o interesse do Liverpool na contratação do jogador inglês, do zagueiro do Crystal Palace, que vamos ver se a lesão é um pouco mais grave do que pareceu. Pois bem, passando agora para falar um pouco mais do Liverpool. O Palace é o grande campeão, e já dediquei uns bons minutos aqui do vídeo falando do campeão, mas evidentemente o clube mais midiático dessa final é o Liverpool, ainda mais em meio a uma janela de transferências que eu julgo como excelente até aqui.
Esse Liverpool teve, vamos falar do lado positivo antes de falar do lado negativo apresentado nessa final. E é importante destacar, para a perspectiva de clubes do Big Six, a Supercopa da Inglaterra, já há muitos anos aqui no país, é encarada mais como o último jogo da pré-temporada do que o primeiro jogo da temporada oficial, por mais que seja um jogo oficial, tá? A fins contábeis para a história do futebol, é um jogo oficial. Mas da perspectiva do Big Six, é encarado como um jogo mais de pré-temporada do que de temporada regular. É muito diferente da perspectiva do Crystal Palace, e eu não falo isso para justificar a derrota do Liverpool, mas é para trazer a perspectiva, né, o prisma em que é olhado esse jogo pelos dois lados envolvidos nessa final de 2025. Pois bem, lado positivo, o Liverpool teve 4 dos 5 contratados jogando no time titular, 4 estreias, portanto, né? O único que não foi titular e que não jogou dos reforços é o Mamardashvili, que já tinha sido anunciado oficialmente no ano passado, mas só chegou no Liverpool depois de mais uma bela temporada pelo Valência, o goleiro georgiano, só chegou agora, então ele ficou no banco para o Alisson ser titular. Alisson muito bem, tá? Defendeu uma cobrança do Eberechiese, justamente, na disputa de pênaltis, e no tempo regulamentar o Liverpool só não sai com a derrota, além daquela falha da arbitragem que eu trouxe, por defesas fundamentais do Alisson desde o primeiro tempo, tá? No primeiro tempo foi muito bem antes do Van Dijk falhar no pênalti em cima do Sarr convertido pelo Mateta, e no segundo tempo o Alisson, além de já tradicionalmente sair muito bem do gol, é um goleiro muito bom para a defesa que joga em linha alta, porque ele está sempre atento para cortar ali como para-brisa as bolas longas, e essa era a tática do Crystal Palace, que conseguiu machucar o Liverpool várias vezes, não mais justamente por conta do Alisson ter ido muito bem, mas em defesas debaixo das traves mesmo, né? Então o Alisson foi muito bem. Dos 4 reforços titulares, portanto, dos 4 estreantes, destaque absoluto, ou quase absoluto, para o Ekitike. O Ekitike foi muito bem. Para mim, o melhor jogador do Liverpool em campo. Gostei bastante da estreia do Ekitike, ora pelo centro, ora pela esquerda do ataque, invertendo ali com o Gakpo. Foi muito bem fora da área também, me parece ser um cara que além de ser flecha, também é arco, então muito interessante a estreia do ex-jogador do Frankfurt. E o Wirtz também foi muito bem enquanto teve fôlego, então primeiramente, especialmente no primeiro tempo. O Wirtz que deu a assistência justamente para o gol do Ekitike. O Frimpong foi bem também, fez o segundo gol no lance que, para mim, claramente ele queria cruzar, mas não importa, foi um gol bonito no fim das contas, e aliás com um toque emotivo muito interessante, muito especial, porque no primeiro jogo oficial desde a trágica morte do Diogo Jota e do irmão André Silva, o Liverpool faz um gol no minuto 20 e no segundo 20. O número da camisa do Diogo Jota, para quem não se lembra, pelo Liverpool. Então, no 22º do 20º minuto do primeiro tempo, o Frimpong marcou o segundo gol do Liverpool, colocando aí uma coincidência muito bonita para esse momento muito duro, né? Para esse momento especial e duro do primeiro jogo pós-falecimento do Diogo Jota e do André Silva. Pois bem, o Frimpong foi bem, o Kerkez eu achei um pouco mais abaixo, acho que vai ser uma briga interessante para ver ali se vai ser o Robertson, se vai ser o Kerkez, o principal titular da lateral esquerda, mas o indício inicial do Arne Slot, como eu já imaginava, é que o Kerkez o húngaro, começa como titular pelo lado esquerdo ali do Liverpool. O Liverpool não teve o McAllister titular, está se recuperando ainda de uma lesão, praticamente pronto para ser titular, imagino que seja na estreia da Premier League, no fim de semana que vem. E não teve o Gravenberch, que foi liberado pela diretoria do Liverpool para acompanhar o nascimento da filha na noite deste sábado, portanto não pôde estar em Wembley neste domingo, evidentemente não tem nem por que discutir isso. Então, no meio campo a gente teve o Curtis Jones e o Szoboszlai como a base do triângulo e o Wirtz mais ali como camisa 10. O Jones não foi muito bem e o Szoboszlai não foi bem no segundo tempo.
O Arne Slot tenta mudar isso quando percebe que o Crystal Palace começa a mandar no jogo no segundo tempo. Coloca o Endo, coloca o McAllister, mas não consegue recuperar e o Crystal Palace foi o senhor do jogo no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais do Liverpool, o segundo foi bastante mais do Crystal Palace, que criou mais oportunidades claras de gol do que o Liverpool quando a gente olha para a partida inteira. Então, em nota negativa, as duas grandes estrelas do time foram muito mal e foram decisivas para a derrota. O Van Dijk foi muito mal, falhou nos 2 gols, foi mal no pênalti que ele cometeu em cima do Sarr e foi mal no gol do Sarr no lançamento do Wharton. O Gakpo perde a bola no início da jogada, então a falha começa no Gakpo, mas o corredor problemático durante a partida inteira e bem explorado pelo Sarr entre o Van Dijk e o Kerr estava aberto para o segundo gol do Crystal Palace. E o Mohamed Salah. O Salah não se conectou bem com o time em nenhum momento do jogo. O Salah, que terminou a temporada em baixa, numa temporada maravilhosa de grandes números e de título de Premier League, mas que terminou num certo eclipse, não foi bem hoje contra o Crystal Palace e na disputa de pênaltis ele abre a disputa perdendo um pênalti jogando para a lua. Já tinha perdido um pênalti assim dias atrás contra o Atlético Bilbao em jogo de pré-temporada, agora perde esse pênalti contra o Crystal Palace. Pois bem, vamos ver como é que vai ser, como é que melhora o Liverpool, se é que vai melhorar. Eu ainda tenho expectativas muito grandes para cima desse Liverpool. Acho que entra como favorito para renovar o título da Premier League. Eu acho que está passos à frente do Arsenal, está passos à frente do Manchester City. Então, eu ainda acho que o Liverpool é o favorito para o título da Premier League e pode se tornar um dos grandes favoritos para o título da Liga dos Campeões, principalmente se contratar o Isak. Ainda é uma novela, ainda não se sabe se o Newcastle vai liberar o Isak, se o Liverpool vai chegar na pedida financeira do Newcastle, que precisa de uma reposição, quase contratou o Sisco, que está a caminho do Manchester United. Então, ainda é um quebra-cabeça que tem 20 dias pela frente para ser definido, mas quanto antes melhor da perspectiva do Liverpool para contratar um jogador que colocaria esse ataque no nível ainda mais acima do altíssimo nível que tem. Vulnerabilidades defensivas foram vistas nesse jogo contra o Crystal Palace. A estreia do Liverpool será na sexta-feira, abrindo, como tradicionalmente o campeão abre os trabalhos da nova temporada, abrindo a nova Premier League contra o Bournemouth em casa, diante desse bom time do Iraola, enquanto o campeão agora da Supercopa, o Crystal Palace, joga contra o Chelsea fora de casa no domingo. Parabéns ao Crystal Palace, portanto, campeão da Supercopa da Inglaterra pela primeira vez na própria história.